Gente, esse mapa mental aqui eu fiz para ficar bem claro para você. Eu adoro isso aqui. Eu não estou conseguindo mexer, ele, agora eu consegui. A gente precisa ter. É bom que aqui a gente tem uma visão macro, né? Da gente ver tudo que a gente precisa trabalhar com os nossos filhos. E o mapa mental ajuda a gente nisso. Aqui, gente, são habilidades básicas, socialização, linguagem e comunicação, estimulação sensorial, autocuidado e autonomia que estão vinculados, né? Cognição, o motor e as competências socioemocionais que eu coloquei aqui por último, mas depois eu vou explicar para vocês por quê. As habilidades básicas a gente já falou lá, eu já falei para vocês assistirem o curso da Carline, porque é maravilhoso. Tá tudo lá, bem bonitinho, vai estar no canal final de semana. Então, seria o sentar, esperar, o contato visual, a linguagem receptiva. Tem o livro da Camila Gomes, tá? Que é baseado no ABA, que tem até o programa. Gente, vocês abrem aquele livro, tem até o programinha para vocês seguirem o programa com essas habilidades aí, sentar, esperar, contato visual. E o outro, gente, que eu acho assim imprescindível a gente ter é o livro Agir e Compreender em Família. Tanto no Drive do Terapias, quanto no meu, do grupo, em todo lugar aí eu deixo esses links para vocês baixarem o livro da Camila Gomes e o Agir e Compreender em Família. Esse do Denver, gente, eu até gosto mais. Por quê? Ele fala mais da questão da atenção e conquistar a criança por esse lado, sem ser os programas, tá? A gente, é só já para as crianças que já. Ai, como que eu posso dizer? O ABA e o Denver são diferentes, né? Vocês sabem que o ABA é mais estruturado e o Denver é mais naturalista. O Rafa, eu consigo todas essas habilidades aí, sentar, esperar, contar, com o método mais naturalista, com brincar. Eu nunca fiz esses programinhas de sentar e esperar, mas tem criança que vai super bem. Então, por isso que eu deixei os dois exemplos, que eu acho legal. Claro que o Denver também tem muito da base do ABA, né? Mas eu acho que é interessante a gente fazer, ter equilibrar os dois, né? Assim. Aí vocês veem, o perfil do Rafa, por exemplo, é mais naturalista, e eu sempre fui assim por essa pegada do brincar. Mas acho super top o trabalho da Camila Gomes também. A socialização, isso daqui é a chave, né? Quando a gente vai olhar autismo, a gente vê como que tá tudo ligado a isso daqui. E aí a gente tem muitas coisas aqui. Deixa eu fechar isso para não ficar muito. Para a gente trabalhar, o brincar livre, que eu sempre falo que é muito bom, foi por aqui que eu comecei. O brincar simbólico, o mediar a interação com as outras crianças, importantíssimo para quem tem criança. Gente, eu falo, corajosos vocês que têm mais filho. Teve um filho autista e ainda teve outros dois. Tem a Cibele aqui, que está aqui, que ela tem três meninas. E eu falo, gente, que difícil que é a vida de uma mãe que tem três autistas, né? A gente, de vez em quando, a gente conversa no grupo e ela conta assim. Eu sei que e tem outras mães que têm dois. A maioria das mães, geralmente, quando tem um autista, tem um outro. Ou acontece de um não ser, né? Mas mesmo assim, é tão bom ter uma outra criança junto, porque fica mais fácil, né? O que faz para um faz para o outro. A Simária também tem uma. A Simária do grupo, eu não sei se ela está aí hoje, mas ela tem uma menina e um menino. O menino não tem nenhum déficit no desenvolvimento, mas a menina dela tem. E ele ajuda a irmã. No caso, assim, ela coloca eles para fazer atividade e eles sempre estão ali trocando, acaba ajudando, né? E o Rafa nunca teve a irmã muito mais velha, então não deu para fazer. Mas aí a gente pode dar um jeito também. As habilidades socioemocionais, gente, eu gosto muito de falar de ensinar as expressões faciais e ensinar as emoções e os sentimentos. Isso daqui é tão importante, tá? Tudo isso aqui é importante, mas aqui na socialização, as habilidades socioemocionais são bem legais, porque a gente pode estar brincando já bem no comecinho da criança entender, né? Tantas expressões assim, né? Olhar para a sobrancelha e tal, tem essas carinhas assim, e também aos poucos você vai falando dos sentimentos. E eu sempre falo, como que a gente pode ensinar, né? Por que eu coloquei um link aqui? Ensinar sobre emoções e sentimentos. Não sei porque eu coloquei aquele link ali, mas tá bom. A gente pode ensinar na frente do espelho, com emojis, tá? Usando assim carinhas em balões, vai desenhando nos balões, enche o balão
pega uma caneta dessas de tinta permanente e desenha as carinhas. Desenha o emoji chorando, o emoji feliz, um de um lado, outro do outro. Chorou! Sorriu! Chorou! Vamos lá para frente do espelho fazer? Vamos junto. Outra coisa para ensinar emoções, além de estar mostrando, em vez de usar o balão e a bexiga, foi muito bom, né? Isso com o Rafa. E emojis também, pegar os emojis assim, grandões. Eu tenho esse arquivo também. Eu sempre compartilho lá no. Ah, e eu tô falando isso porque agora eu me lembrei. Ali eu coloquei o meu e-mail. Se vocês quiserem esse arquivo, me mandam um e-mail, tá? Que eu mando para vocês, esse que eu tô falando. É importante isso, mas a outra coisa que é importante também, e fundamental, é nomear as emoções quando aquela situação está acontecendo. Quando a criança está vivendo aquela frustração, aquela raiva, você fala, eu sei que você está com raiva, filho, meu Deus, você está com muita raiva, né? Mas calma, vamos se acalmar. Eu também fico com raiva assim às vezes. Parece uma coisa assim tão boba. Lá atrás eu via isso, gente, e eu falava, será que isso dá certo? A gente fica, né? Ai, não sei se vai dar certo com meu filho, mas começa a fazer, tá, gente? Começa a fazer que dá certo. Usa o desenho que a criança está assistindo, alguma situação lá que estão brigando, estão felizes, estão rindo. Olha lá como que eles estão sorrindo. Você já sorriu assim também? Ah, eu gosto, eu fico muito feliz. Ah, eu dou risada quando eu faço cócegas. Alguma coisa assim. Sempre nomeie as emoções enquanto elas estão acontecendo. Com a criança, não é diferente. Com você também, fala, eu estou muito chateada hoje, filho. Olha, queimei o arroz. Estou muito brava, eu queimei o arroz. O arroz estava uma delícia, eu queimei. Agora vou ter que fazer outro. Sabe? Estou dando um exemplo aqui. Então, começa a nomear as emoções, faz umas caras e bocas assim, que vai ser muito bom. Aqui eu coloquei as competências socioemocionais da BNCC, que eu vou escrever, depois eu falo para vocês, que antes eu achei mais legal abrir um tópico só para isso, tá? Mas eu já falo isso para vocês ali embaixo. Faltou eu falar aqui, né, de mediar a interação das crianças, trazer crianças para sua casa, pode ser os priminhos, o ambiente de casa é mais controlado, então você pode começar a fazer essa mediação dentro de casa, traz um amiguinho, depois traz dois, ou o vizinho. Aí você tem que ser esperto, você tem que pegar uma coisa que todos vão brincar, uma brincadeira que não vai ter esse de dá para mim, não sei o que, e ao mesmo tempo você vai mediando. Ou você pode levar um brinquedo que dá para várias crianças brincarem no parquinho, e ser a mãezinha legal do rolê, né? Que fala. Aquela mãe que vai trazer brinquedo para as crianças brincarem, e ali. Aí brincou um pouquinho, vamos embora. Se a criança começou a se desorganizar. Vai fazendo isso aos poucos, tá? Pracinha, parquinho, é muito bom fazer isso também. Isso funciona, tá, gente? Tudo isso que eu falo funciona. Pode colocar em prática. O brincar simbólico. O brincar simbólico é aquele que esses dias tinha até uma mamãe perguntando para mim, e sempre vem, né? Porque é uma habilidade importantíssima. As terapeutas usam muito esse brincar estruturado, porque o brincar simbólico é um brincar estruturado, porque ele tem um motivo por trás, né? Não é brincar por brincar. Esse brincar aqui tem objetivo. Então, é fazer comidinha, é brincar de comer comidinha. Às vezes não tem a comidinha, mas é aquela imaginação de, que delícia esse cafezinho. Serve mais um pouquinho de chazinho para mim. E às vezes você está brincando com um potinho, nem é uma xicrinha, mas você está lá, ai, que delícia esse café, né? É esse brincar estruturado. E aproveitar para já fazer a questão da criança entender a imagem, compreender a imagem corporal também na hora dessas atividades. Então, dar banho nos bonecos, né? Montar um cenário, dar comidinha, igual está escrito ali também. Montar um cenário, gente, esse é bem legal. Montar a casinha da Polly, montar a pista de trem e os trenzinhos, montar o postinho de gasolina para depois brincar, tá? E, ai, ó, esse aqui é igual onde o papai vai abastecer o carro e tal. Essas coisas assim. Reproduzir histórias de contos de fadas, né, para as meninas. Brincar lá, se você tiver essas fantasias, é bom. A gente vai comprando uma hora, compra uma, outra hora compra outra, uma máscara, uma espada, uma coroa de princesa, e tem ali o cantinho da fantasia. Muito bom. Isso tudo a gente vai fazendo aos poucos. Vai comprando um dia uma coisinha ali, outra ali. E dá para improvisar também, né, gente? Dos meninos super-herói, máscara, né? Pegar caixa de papelão. Coisa maravilhosa que é caixa de papelão bem grande, para você
a criança fazer muitas brincadeiras imaginativas ali dentro, né? Eu sei que isso é tudo muito difícil para criança autista, mas não é impossível. Quando eu conto a história do Rafa, que ele brincava só com as mangas que caíam ali do quintal e com as pedrinhas, se eu olhar para aquela criança, de vez em quando eu compartilho isso com vocês, você fala assim, meu Deus, era isso, era isso. Ele colocava pedra na boca e ficava com pedrinha, ou ele ia para o registro da água, porque o registro é o lugar predileto dele, porque tinha a torneira pingando, aquele pinguinho, e tinha do outro lado o hidrômetro, aquele negocinho girando. Ah, e ali era perfeito para ele, ali ele ficava, porque tinha água ali caindo, e ali, e ficava girando, e ali ele ficava. Vinha gente aqui em casa, vinha a minha amiga e trazia o filho dela, ele ficava só na motoquinha do menininho, olhando, rodando o pedal da motoquinha. E era assim que ele ficava, e não falava, né? Eu falava, não vai sair, eu acho que meu filho vai ficar assim. Não, a gente persiste, brinca todo dia, e hoje ele ama brincar e tem imaginação, gente. Tem imaginação. A gente tem que colocar as coisas em prática que dá certo, não desista. O teatrinho com fantoches é muito bom também, tá? Vai, se esconde lá, pega os fantoches, os dedoches, assim, de dedinho, e brinca. Às vezes pinta uma carinha na mão também. Até eu falei a carinha na mão na hora para fazer. Faz um chorando, um rindo, um sério, um com cara assim de doidinho, com a língua para fora, igual fala, esse aqui tá maluquinho. Põe esse também, tá? E brinca com os dedos assim e já faz, aproveita e já brinca com as expressões faciais também. E o brincar livre, esse aqui não tem muito o que falar, que é o brincar sem demanda. Aqui você vai brincar com seu filho sem ter um objetivo claro, apenas diversão e conexão, tá? E criar as memórias afetivas que são tão importantes. A gente brincava muito quando a gente era pequeno, né? A maioria de nós. Mas os nossos filhos já não brincam dessa maneira, mas a gente, no nosso dia a dia, a gente tem que criar esses momentos. E eu sempre falo que eu fazia isso todo santo dia, pelo menos 15 minutos. Ó, linguagem de comunicação. Eu prometo para vocês que eu vou nesse meu ritmo, assim, tô tentando ser breve para não ir muito longe, mas tem tanta coisa para falar. Ah, a linguagem de comunicação é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Que a maioria de nós, o nosso filho até tem o diagnóstico por conta desse atraso, né, na fala. E aí, mais que a gente fica angustiada, né? Mas também é outra caminhada que eu sempre falo para as mamães. Tem uma base que tem que ser bem calçadinha, e a base é tudo aquilo que a gente viu ali em cima. Aliás, a linguagem, a comunicação, ela tinha que ter um espaço assim todo especial, diferente, porque ela só acontece quando geralmente a criança já tem tudo isso aqui encaminhado. Se a criança não tem habilidade básica, pouco socializa, pouco brinca, não tem autonomia, cognição, não é feito nenhum tipo de manejo com ela, ela não vai falar, tá? É mais difícil. Não é que é impossível, não é que ela nunca vai falar, mas tem que ter esses pontos aqui. Aí o tijolinho começa a ficar, você já começa a deixar mais bonitinha a estrutura da base da pirâmide. Porque a pirâmide é topo, a fala é topo de pirâmide, né, gente? Aqui, ó. Diretamente vinculado ao ensino das habilidades básicas, como eu já falei. Tem que ter. É os pré-requisitos da fala. No meu canal tem uma playlist só sobre a fala, e eu falo bastante de cada uma do segmento de comandos, eu falo da imitação, falo de todos lá, tá? E dou exemplos, e mostro o Rafael na época que ele não falava, tá tudo lá no canal. A hora da leitura, que eu já tinha falado um pouquinho para vocês, que isso é muito importante, né? A hora da leitura. Deixa eu ver aqui. Treinar a escuta ativa da criança ajuda, a leitura ajuda isso. Às vezes, gente, sabia que os nossos filhos eles não têm essa comunicação porque a gente fala pouco com eles. Ou fala muito, ou fala pouco, pouco mesmo, né? Então a gente tem que fazer narrativas interessantes para os nossos filhos. Sempre tá narrando as coisas, mas de uma forma trazer um pouco de expressão na hora que tá falando. Ai, que delícia essa água. Ó, eu vou colocar para você. Daí o seu copo que eu vou colocar para você. A água é transparente, tá vendo, filho? A água não tem cor. Pode fazer comentários assim. Porque eles, gente, eles são muito inteligentes. Eles vão guardando tudo que a gente fala para eles, tá? Mesmo não verbal, tenta ir para trazer
para enriquecer esse vocabulário dos nossos filhos, é necessário a gente estar conversando com eles. E o momento da leitura é ideal, porque ali você pode trazer historinhas de algumas coisas que você quer ensinar. Tem um livrinho, eu esqueci o nome, mas ali ele falava assim, das criações de Deus, eu acho que era o nome. Eu não sei. Amanhã eu posso mostrar para vocês no story. E aí ele falava das frutas, depois ele falava dos animais, depois. E o Rafa adorava isso daí. E a gente ficava ali um tempinho, depois a mamãe agora vai fechar o livro, vamos dormir. Mas ajudava muito. E é linguagem receptiva. Também você pode trabalhar, porque você está com o livrinho ali, você fala assim pro seu filho: cadê a uva? Onde que tá a uva? Cadê as frutas? E aí você já vai. Ó, isso aqui são frutas, filho. Essa é a uva, a banana. Primeiro você aponta, fala. Ele vai absorver tudo que você está falando para ele. Amanhã você volta de novo, né? Aponta para a mamãe os bichinhos de pelo, os bichinhos que têm pelo. E os que estão no mar? Ah, esses aqui. Coisinha simples. Perguntou ali, fez, fechou o livro e vai. É assim, poucas coisas. Não é para você ficar lá meia hora falando, fazendo perguntas, tá? Mas isso ajuda. Todo dia, imagina, todo dia um pouquinho. Olha só qual que vai ser o produto final, né? Momentos musicais, vocês sempre veem eu colocando música para o Rafa. Eu coloco música no ambiente também. Às vezes, quando ele tá brincando assim, eu coloco música na televisão, essas músicas de água, de barulho de água que tem no YouTube, flauta, não sei das quantas lá, como que é? Flauta peruana, flauta, não tem um nome, indiana, não. Tem uma flauta bem legal também, que eu coloco, músicas, frequência do amor, harmonização, todas essas coisas, gente. É muito bom. Coloca no ambiente, deixa tocar. Música clássica, põe para eles ouvirem também. No ambiente, eu falo, tá? Deixa rolando lá a música. Coloca música para dançar. As músicas que eles gostam, Galinha Pintadinha, Bita, toda essa galerinha dos desenhos, coloca também, mas tira ele um pouco só ali da tela. Coloca na televisão, então, que é maior, e vai dançar com ele, faz as coreografias, brinca, já está trabalhando imitação também. Ah, mas ele não vai ligar para isso. Mas se você fizer hoje, e depois da manhã você fizer, e domingo você fizer, aí você vai ficar uns 2 dias, aí no outro dia você fizer, ele vai fazer, gente, ele vai fazer. Atividades e ações específicas. Esse daqui, gente, por que eu coloquei isso aqui? Deixa eu ver. Ai, gente, eu faço as coisas, eu lembro, esqueço depois. Descreva o que se passa à volta, narrativas interessantes, eu já falei. Redirecionar as ecolalias. Ecolalia é uma fase da fala da criança que é normal, parece que nunca vai embora, mas ela vai, ela volta, né? Principalmente ecolalia de desenhos. Redireciona. Rafa faz isso muito, já fez muito. Hoje em dia, já acho que ele já. Eu nem vou falar, porque minha mãe já vai vir falar dos desenhos. Vai vir falar para mim colocar desenho. Então, ele vinha com fala pronta de desenho e eu falava para ele: Não, você quer assistir isso aí? Vamos lá, mamãe vai por agora. Ah, esse é um desenho, né? Esse desenho é legal? Então vamos, a mamãe vai pôr para você. Você quer assistir agora? Não, não quero, mas vamos assistir. Você lembrou? A mamãe põe para você. Então a gente vai redirecionando. Fala, você está lembrando daquele desenho. Ah, é muito legal, muito divertido. Vamos assistir então. Mais ou menos assim. E verificar a etapa da fala que a criança está. Eu não vou abrir aqui, que agora eu me lembrei o que eu coloquei. Eu coloquei o e-book das etapas da fala, tá? A maioria de vocês que estão aqui, eu acho, tem já esse e-book, que lá eu falo de todas as fases da fala e o que a gente tem que trabalhar em qual fase. Porque se você tem clareza em qual fase que seu filho está, é mais fácil de você trabalhar, tá? Às vezes a criança está enroscada lá nas frases, por exemplo, né? E não está usando os artigos. Às vezes a criança está só nas frases, nas palavrinhas soltas, está demorando para construir as frases. Então, tudo isso tem um jeitinho de trabalhar. E nesse e-book tem. Eu vou colocar ele lá na bio depois também, para ficar mais fácil, tá? Vamos que vamos, gente. Vamos fechar aqui e vamos para a estimulação sensorial. Isso aqui é rápido, porque eu não posso entrar muito nisso daqui, porque é uma competência da terapia ocupacional. A gente sabe que integração sensorial é coisa séria, mas o que eu posso falar para vocês é de acomodação sensorial vai estar no e-book, que vai estar nesse vídeo de que vocês assistirem, tá? Vamos abrir aqui. É aqui, ó. Eu ia deixar o arquivo aqui para vocês. Eu ia mostrar, mas vai ficar salvo para não ficar muito grande aqui. A gente tem que respeitar o perfil sensorial do nosso filho, né?
Mas, porém, entretanto, vocês vão ver lá, que na frente eu vou falar para vocês, coloquem atividade de estimulação sensorial, sim, porque a criança explorar, né, ter novas experiências é excelente. Então, claro, a gente vai respeitar. O meu filho não gosta de ficar com a mão suja, mas não é por isso que eu nunca vou deixar ele sujar a mão. Eu vou naquele negócio devagarinho, né? Hoje eu coloco uma farinha, né? A farinha que é mais seca. Amanhã eu coloco uma farinha com um pouquinho de água, amanhã eu coloco uma farinha com óleo, e depois ele vai sentindo. Nem que ele sentiu um pouquinho, ai, quero lavar a mão, quero lavar a mão. Vamos lavar a mão. Mas ele sentiu, ele absorveu. Pés também, gente, pés. Criança autista precisa ter contato com o chão, com pé descalço no chão, pé descalço na grama, pé descalço na pedra, pé descalço no barro, na areia. Ele não coloca, ele tem restrição à areia, por exemplo. Mas devagarinho vai indo, tá? Coloca as coisas dentro de uma piscininha, só uma piscininha de plástico, uma bacia, e coloca os pezinhos dele lá com coisas diferentes, com texturas diferentes também. Faz um tapete sensorial, vai equilibrando, mas traz experiência sensorial. Cheiro também, cheiros diferentes. Pega lá, quando você está fazendo comida, chama a criança. Ah, mas ele tem aversão. Mas chama, ó. Tá sentindo o cheiro do feijão que a mamãe fez hoje? Olha que delicioso. Esse cheiro é o quê? Ah, é o desodorante do papai, né? Olha o cheiro. Você sentiu o cheiro? É esse aí. O cheiro de CC tem que lavar. Filho, vamos lavar, vamos tomar banho? Tá fedido. Tem que se limpar. Tudo isso, gente, a gente tem que comunicar para os nossos filhos, para eles entenderem os sentidos também, tá? Autocuidado e autonomia. Aqui eu vou falar do quê? São duas partes, higiene pessoal e atividades domésticas. Atividades domésticas, gente, da onde que a gente tira essas coisas, né? De Maria Montessori. Eu e a Larissa, a gente já fiz, eu e a Larissa e a Maria Júlia fizemos um especial aí de muitas coisas falando de Maria Montessori. E ela, lá na época dela, ela já era, né? Uma visão além do alcance, e ela já falava disso aqui, que isso era muito, muito importante. Então aí você vai ver o que que o teu filho está precisando fazer, mas faça, tá? Vai, corre atrás de implementar aí o que ele precisa mais no momento. Às vezes é o desfraude, às vezes é tolerar, às vezes a escova dentro da boca, às vezes a criança não gosta, às vezes é a escova, às vezes é a pasta, aí a gente já entra com questão sensorial, você vê como está tudo ligado. Mas a gente não pode desistir e tem que trazer essa noção de autonomia para nossa criança. E não faça tudo com ele, por ele, né? Faça com ele aos poucos, vai dando ajuda. Usa aquelas pistas inteiras, né, de escovação, por exemplo, que tem toda a parte, desde pegar a pasta até fechar a torneira, até enxugar a boca com a toalha. Tudo isso, passo a passo, devagarinho, você vai fazendo. Mas, ó, não precisa ficar doida e querer fazer tudo ao mesmo tempo. Escolhe uma, tá? Escolhe só uma. Qual que é a AVD que eu vou ensinar esse mês pro meu filho? Ah, vou ensinar ele a comer sozinho. Ah, eu vou ensinar ele a calçar o sapato. Eu vou ensinar ele a tomar banho direito. Só falando, faz isso, faz aquilo. Até hoje, de vez em quando, eu tenho que dar banho no raio. Eu falo que eu vou dar banho nele, né? Ele fala, mamãe, eu vou tomar banho. E eu tenho que ir lá monitorar, ver se, lavou? Ah, então desse lado, né? E a gente faz até hoje, às vezes, algumas coisas assim, tudo bem. Ah, e as atividades domésticas, isso aqui é muito interessante porque a criança se sente pertencente ao lar, né? É, ela pode ajudar a pôr a mesa, né? Levar o prato dela na pia, guardar as roupas no lugar dela. Ah, quando você vai recolher, pede para sua criança te ajudar a guardar as roupas também. Aproveita já para categorizar, nesse momento você pode falar, ó, é, onde que você vai guardar isso aqui, filho? As compras também. O que que é fruta? Guarda as frutas. Agora, guarda os grãos, sei lá, guarda os alimentos. Guarda frutas, guarda bebidas, guarda o material do banheiro. Vai guardar as coisas de higiene, filho. E leva ele para ele guardar, ou você leva primeiro e já vai comunicando o que que ele está fazendo para te ajudar. Dá comidinha para o pet. Pequenas coisas, não estou falando para você encher a criança de tarefa, mas escolhe uma ou outra, tá? Porque isso aqui também dá é muito benéfico. Ano 2020, 2019, eu, a Nath,
e a Ana do Nós e Autismo, a gente fez um projeto. O dia que vocês quiserem procurarem na lupa do Instagram, hashtag Autismo AVDs Sem Pressa. É um projeto, uma ideia que a Nath Afonso, teve um dia, numas conversas. Vamos fazer? Vamos. Aí eu não sei se eu... Não, e quando a gente escolhia, mas isso o Rafa não faz. Isso os meninos não fazem. Esse aqui ela faz. Mas esse, e às vezes nem todas as nossas crianças faziam. Foi desafiador para a gente também. E foi muito legal. Então, foram 2 anos que a gente fez. Se vocês quiserem procurar no Instagram, se vocês quiserem ideias para trabalhar, e vocês vão ver muitas famílias fazendo também, não era só nós, não, tá? Hashtag Autismo AVD Sem Pressa, tudo junto. Aí podem olhar lá que eu acho que tem um monte de coisa para vocês se espelharem. A cognição, gente, é a questão bem da inteligência, da resolução de problema, tudo isso que está localizado aqui no córtex frontal. E a gente fala muito de funções executivas. Quando a gente abre as funções executivas, né? Aqui eu estou colocando as funções conativas e cognitivas. Isso aqui, você fala, olha só, é por isso que ele não faz isso, porque ele não tem isso aqui. Então é. Aí você já começa a ver, quando a criança tem, você enxerga também, quando ela já conseguiu essas habilidades. As funções executivas, a gente trabalha, a gente fala muito, né, de funções executivas, porque é o controle inibitório, né, a flexibilidade cognitiva, o controle inibitório, essa questão de, sabe, não sair atropelando quando o outro está falando, ter essa paciência de esperar, né, tem gente, até nós, às vezes a gente não tem controle inibitório, sai falando pelas matracas e não deixa o outro falar, ou a gente fala alguma coisa indelicada no momento ali, que não era a hora de falar, puxa, eu não devia ter falado isso. Por que que eu não guardei minha boca dentro da língua? A minha língua dentro da boca. E a gente falta isso, mas os nossos filhos faltam muito mais, tá? O controle inibitório. Não mexa aí, não precisa tocar em tudo quando você entra. Você só pode olhar, só precisa olhar, não precisa colocar a mão, né? Então, eles não têm. Isso geralmente na criança típica, a neurotípica, isso começa a ser instaurado com 7 anos, tá? Funções executivas. E os nossos perduram. Tem muito autista, que adulto mesmo que tem essas dificuldades. A gente sabe que tem, né? Mas é uma questão do autismo. As funções executivas estão bem complicadinhas aqui para os nossos autistas. Mas a gente pode trabalhar. Flexibilidade cognitiva também. A flexibilidade cognitiva é tipo assim, o que os nossos filhos geralmente não têm. Olha, filho, agora a gente chegou aqui, mas a sua terapeuta não veio. Tia Angélica não veio hoje e agora vão ter que voltar para casa. Vai explicar para ele que ele vai ter que. Acabou de entrar e vai ter que voltar para casa e não vai ter terapia. Ou chega à escola, sei lá, acontece alguma coisa, a escola tá fechada. Ou chega para ir brincar no parquinho, o parquinho tá fechado. Como que faz? Não tem, eles não têm essa flexibilidade cognitiva. A memória de trabalho é essa memória de curto prazo, né, que a gente está fazendo as coisas e não esquece. E o planejamento e organização, que é fazer, eu vou pensar em pegar aquele carrinho lá em cima. Mas em vez de ele ficar, eu quero aquele carrinho, eu quero aquele carrinho. Não. O que que a criança que tem que tem esse planejamento, essa organização faz? Peraí, então. Peraí que eu vou procurar um lugar que eu possa subir. Eu vou subir aqui. Mas não dá, mas eu vou ter que colocar mais um negócio ali em cima. Aí eu vou pegar o carrinho ali em cima. É o planejamento, tá? Então, Dani, como que eu trabalho isso? Eu já deixei aqui do lado uma playlist para vocês. Eu não vou abrir porque eu não entendi com essa janela ali. Mas tem também no meu canal uma playlist só sobre atividades que a gente trabalha cada uma das funções executivas, tá? São 6 ou 7 vídeos. Podem se esbaldar lá, que tem muito exemplo legal. Funções conativas têm a ver com emoção. Essa daqui, diferente da executiva que está localizada aqui no córtex frontal, que é o que demora para amadurecer um pouquinho, né? Essa parte aqui que fala da inteligência, tudo. As conativas estão lá dentro, bem aqui no meio, onde tem os sentimentos, as emoções, é bem no hipocampo que fala. E as conativas, elas são responsáveis pela regulação emocional, a resiliência, motivação e a autoconsciência. Eu não estou me sentindo bem, acho que eu vou sair daqui. Então, geralmente, o que acontece com os nossos filhos quando eles não têm a função conativa? Eles entram em crise, tá? Eles não conseguem se regular. Muitas vezes eles começam a estereotipar para se regular emocionalmente, ou você apresenta uma acomodação sensorial, né? Tá, filho? Vamos colocar o abafador agora, então.
E aí você oferece aquela acomodação que ele precisa no momento, tira ele do ambiente que está aversivo, você já está ajudando nessa regulação emocional. Mas a cognitiva mesmo, raiz, é aquela que a criança tem consciência que ela precisa dessa acomodação. Eu preciso melhorar, eu preciso ficar bem, eu não posso ficar nervoso aqui, eu não posso gritar aqui, calma, deixa eu me acalmar, respirar. Isso a gente vai ensinando também para eles, né? Isso é muito importante. E motivação e autoconsciência é ter esse pensamento sobre o próprio pensamento. Isso é muito complexo quando a gente vai pensar em autistas, mas é possível também a gente trabalhar isso. Mas geralmente a gente trabalha regulação emocional lá em cima, é o começo de tudo que eu falei para vocês, ensinando emoções, tá? E dando sempre ferramentas para essa criança tá aprendendo, olha, vamos assoprar e cheirar florzinha, sabe aquele negócio? Vamos respirar, filho, sendo. Eu faço muito isso com o Rafa. Antes já passou da cheirar florzinha, soprar, velhinha. Hoje em dia eu venho com um baita num copo d'água, falo, vamos tomar essa água, vamos sentar. Mas isso a gente faz, gente, e essa questão de você ensinar essas coisas para ele se acalmar, não é no dia da crise. Você vai ensinando isso nas pequenas coisinhas do dia a dia. A criança está irritada por uma coisa, calma, vamos se acalmar, ó, toma uma água, vamos respirar, vamos. A mamãe, conta para a mamãe o que está acontecendo. Você quer ajuda? Estou aqui para te ajudar. É nessa hora que a gente começa a ensinar a regulação para eles. Não é quando o negócio está pegando, que o bicho está pegando lá. Nesse momento que está aquela crise, você só tem que tirar teu filho dali, do lugar, e você tem muita gente. Você tem que tentar levar ele para um lugar que ele se sinta melhor. É a única coisa que a gente pode fazer e deixar passar, tá? Quando é crise, né, que a gente está falando. Mas as pequenas crises, aí você vai trabalhando com esses manejinhos assim. Toma uma aguinha. O que que você está sentindo? Qual é a emoção que você está sentindo? Ah, vamos ver uma cartinha. Qual? Você está assim? Você está bravo? Ah, você está com raiva. Ah, esse menininho, olha, a cara dele tá igual a sua. Você está com raiva, né? Você quer pegar uma almofada e dar e bater aqui na almofada? Sei lá, gente. Tem que inventar algumas coisas assim. Cada uma mãe vai achar um jeito de manejar isso daí, mas dá para fazer. E as funções cognitivas é o que eu tenho aprendido na mediação cognitiva, que é muito legal, é a gente, o que eu falei para vocês também das cartinhas de rotina. Mediar uma cartinha de rotina, mediar um passeio, mediar, fazer a mediação, porque você ensina a criança essas funções aqui. Funções, eu coloquei só algumas, tá? Funções de entrada de informação. É muito importante. Isso tem muito a ver com o aprendizado, com a cognição da criança. É a criança que tem uma percepção clara e precisa, ela, ela sabe. Esse caderno aqui, ele é amarelo, ó, quadrado. O que mais que ele tem aqui, filho, nesse caderno? O que que você tá achando de... Ah, ele tem um adesivinho aqui. Legal. Tá escrito alguma coisa aqui? Ah, você não conhece, mas sabe essa letra aqui? Ah, mas essa aqui é a letra Y. Aí você pode falar, ele é grosso, é fino. É a criança que bate o olho e aos poucos ela vai entendendo todas as coisas que você mostra para ela. Mas isso a gente vai fazendo aos poucos. Pegar a xícara, olha, essa xícara é branca, sabe? É aquela criança que já consegue, de olhar ali, ela já sabe que a xícara é de vidro, que tem água ali dentro e que a xícara é de bebê. Tá? Então, é uma percepção clara e precisa. O comportamento exploratório é a questão de saber fazer esse rastreamento. Poxa, eu estou aqui no meu quarto, ali tem uma janela, isso é tudo automático, tá, gente? Não é que a criança fica fazendo assim, mas ela explorar o ambiente e tirar dali uma síntese do que ela está vendo, né? Então, isso é uma função cognitiva. Dentro da mediação, a gente trabalha várias dessas funções. E a gente vai, ao longo do tempo, a gente vai descobrindo e vai tratando essas funções que estão com problema, né? Que estão deficientes no cérebro. E aí tem as funções cognitivas de elaboração da informação, que é a questão da criança saber o que é relevante, o que não é, o que é importante ou não. É o comportamento comparativo espontâneo. Ela olhou ali, ela já sabe que ela quer usar uma bermuda, né? Mas ela sabe que aquela bermuda azul pinica. E a bermuda preta é mais fresquinha, então ela já vai pegar, porque ela já comparou, ela olhou e comparou ali. Mas como que a criança ganha essa habilidade? Comparando, né? Comparando os brinquedos, comparando tudo que você coloca para ela, as atividades também, algumas de comparação, de ver qual que é o diferente, qual que é o igual. Tudo isso vai criando esse aprendizado. E ali
De saída da informação, ali eu tenho... Ai, gente, já tá ficando sem enxergar quase nada já. Projeção de relações virtuais e precisão e exatidão de resposta. Eu sei que isso é um pouco complicado, mas eu tenho que falar isso para vocês, tá? Para vocês entenderem, para não deixar vocês assim em branco. Projeção de relações virtuais é quando a criança, por exemplo, você fala de um passeio com ela, sei lá, alguma coisa que ela gosta, de um cachorro. Vamos supor que você não tenha cachorro em casa, ou tem. Fala, ai, esse cachorro é muito lindo, né, filho? Onde que você viu um cachorro parecido com esse? Ah, e aquele dia que você passeou com o papai, você achou aquele cachorro lá? Aquele dia que passou em tal lugar, ele tá vendo uma coisa aqui, mas ele consegue ter essa consciência que isso pode ter, esse cachorro pode ter aqui em casa, pode ter na casa da vovó, que esse mesmo cachorro tem cachorros diferentes, e ele pensa nesse cachorro. Então, virtualmente, ele tem essa consciência. É um pouco complexo, eu sei, mas eu tinha que trazer o exemplo para vocês. E, e respostas certas e justificadas. É quando a criança, você pergunta alguma coisa, ela consegue, né, justificar a resposta dela. Então, seria mais ou menos isso. Então, isso tudo faz parte da cognição e a inteligência da criança. Quando uma neuropsicóloga vai medir a inteligência, o coeficiente de inteligência dos nossos filhos, geralmente ela vai fazer testes para trabalhar com essas funções aqui, tá? E quem pode verificar questões de QI são só as neuropsicólogas. Para trabalhar aqui, eu deixei exemplo, né? Aqui eu não coloquei, porque a gente já tinha falado dos sentimentos, e das cognitivas é a mediação cognitiva que a gente pode trabalhar. Mas, em geral, o que que a gente pode trabalhar cognição com as crianças? Quebra-cabeça, tá? Jogos em geral, geralmente joguinhos já ajuda. Jogo de memória, gente. Jogo da memória, você já está trabalhando cognição. Um joguinho de dominó, dominó com imagens, né? Tem aquele outro que é bem legal, cilada também, que é bem interessante. Você pode tirar um pouco das peças, não coloca todas. Deixa pouquinhas peças ali, umas você já deixa prontinha, né? Em geral, são joguinhos assim que você pode começar. E o desenvolvimento motor é rápido isso daqui, porque a gente fala tanto disso daqui, né? O motor amplo são os circuitos motores, né? A gente pode falar também do parquinho e da pracinha. A gente pode colocar atividades proprioceptivas, né? Deixa eu abrir aqui os circuitos motores. Deixa eu colocar aqui para vocês. A gente faz obstáculos variados, tá? Dentro de casa, não precisa ter um quintal assim, igual o meu aqui, que tem essa grama na frente. Não. Pode ser dentro de casa, eu já vi muitas mães fazendo. Você pode pegar cadeira, almofadas, e o ideal, o circuito é que tenha obstáculos variados para a criança pular, escorregar, se rastejar. Tem criança que não gosta muito de fazer, tá? O Rafa não gostava de fazer. Mas aí eu entrei com combinados e deixava ele sempre muito motivado, né? Depois que a gente fizer isso aqui, ó, você vai fazer 2 vezes isso aqui e a mamãe vai brincar de pega-pega com você, porque ele ama brincar de pega-pega, ele ama correr. E aí eu brincava, dava umas 2, 3 voltas, depois vamos fazer mais um, depois eu brinco de novo. Foi o que conquistou o Rafa, tá? Para fazer circuito que ele não gostava. Parquinho e pracinha, gente, quanto mais vocês puderem, é melhor. Varia os brinquedos. Eu sei que os nossos filhos têm questões ali de vestibular, né? Às vezes a criança tem medo de altura, não se sente segura. Vai respeitando essa versão dela, mas vai apresentando sempre um pouquinho, tá? Sempre um pouquinho. Porque o Rafa, uma vez, ele não balançava, tinha medo. Depois ele ficou um tempão sem usar o parquinho, porque ele tinha medo disso, tinha medo daquilo, de medo daquilo outro. E vai mudando, tá? E eu levava igual. Eu levava igual. Ficou mais difícil o parque para o Rafa, porque o Rafa tem muito medo de cachorro. O Rafa tem muito medo de cachorro. Então, a gente quase não tá levando ele no parquinho. Então, quando vem um cachorro, ele já enxerga 10 quilômetros de distância, ele já... Mas a gente leva ele para andar de bicicleta. Mas de bicicleta ele se vira, né? Mas no parquinho, se chega um cachorro ali perto, ele tem um ataque de pânico. Ele grita, ele... Ai! E não quer saber. A gente está tentando, né, gente? Por isso que eu falo que a gente tem dificuldades também. Então, respeite essas aversões que os nossos filhos têm, mas não deixe de levar no parquinho. Atividades proprioceptivas, carrinho de mão, que eu falo, é aquele que a criança pega os apoios, né, da mão, e você pega o pezinho dela e faz aquele carrinho de mão. Isso é muito bom,
muito bom, até para criança que não escreve, é excelente. O carrinho de rolimã, se você puder fazer um carrinho, pedir para alguém fazer um carrinho de rolimã para criança realmente deitar, tá, gente? Não é o skate é legal também, mas não tem muito espaço para criança deitar. Um que dê pelo menos para ela acomodar essa parte do pescoço até aqui embaixo no início da coxa, para ela apoiar usando as mãos assim e empurrando. O Rafa melhorou muito essas questões da escrita também, tudo fazendo essa prancha assim no chão. Muito bom, o carrinho de rolimã. Pular, tá? Esse pular pode ser pula-pula, pode ser jump, né? Que a gente pode comprar, ou a nossa cama e o nosso sofá, se vocês tiverem essa disposição. Eu sempre deixei o Rafa pular, tô nem aí. Pode pular. Caminhar superfícies instáveis. É legal também fazer isso, tá? Ou seja, o que que é essas superfícies estáveis? Colocar um skate de vez em quando para ele meio que se equilibrar, ou começar, tá andando na rua com a criança, faz ela ir andando no cantinho da guia, da calçada, sabe? Pra ela sentir essa instabilidade do corpo, assim. Muito bom. Isso é o motor amplo, tá? As atividades proprioceptivas só. E aqui a motoquinha, patinete, bicicleta. Se a sua criança não tem dificuldades motoras nos membros inferiores, é excelente a gente oferecer essas coisas para eles, motoquinha, patinete. Eu sempre conto para vocês uma história, porque tem muita gente que fala, ah, mas já desisti. O Rafa, ele foi se interessar por bicicleta, ele não, a motoquinha era só para ficar girando o pedal. Ele já tinha 6 anos, quase 6 anos, que um dia ele encasquetou, que ele viu uma criança da escola andando com uma bicicleta. Ele queria que o menino saísse da bicicleta para deixar ele andar. Ele nem sabia o que ele estava fazendo. E eu falei, nossa, ele quer andar de bicicleta. Aí a gente foi comprar a bicicleta e foi todo aquele processo que no começo eles não entendem, que eles acham que a bicicleta vai andar sozinho. Mas deu certo. E hoje ele já anda de patinete, de bicicleta, e tá tudo bem, já anda sem a rodinha e tá ótimo. Então, o motor amplo é importante. O motor fino, não vou entrar muito aqui, porque gente, isso tudo eu tenho destaque do Instagram, as bolinhas lá, vocês podem lá olhar, tá? A hora da arte, que eu falo que é muito importante, que é ensinar a criança a colar, usar massinha, rasgar papel, pintar, né? É muito bom essas atividades, assim, todas essas atividades tem lá no meu destaque. Atividades de tônus, né, dos membros superiores. Toda essa parte aqui é importante a gente trabalhar, tá? A criança, o parquinho é importante para isso também, ficar subindo alguma coisa, puxando, né? Puxar pneu, né? Eu sempre gosto dessa atividade de puxar pneu ou pegar alguma coisa pesada. Aí eu coloquei aqui, ó, puxar pneu, puxar balde pela corda. Se vocês tiverem algum lugar assim na casa de vocês, isso eu sei que é difícil. Aqui em casa, a árvore que dava para fazer isso não tenho mais. Mas eu jogava a corda do lado de lá e colocava um peso no pneu e o Rafa subia aquela corda e fazia isso aqui, ó. É muito bom isso daí. Fazer em casa isso, quem tem quintal consegue fazer essas coisas mais fácil, né? Mas o pneu, gente, o pneu dá para fazer dentro de casa. Eu já fiz isso na sala. E rosquear, furar, rasgar e usar pinças. A pinça mesmo é esse movimento, mas usar pinça mesmo, né? Pinça de pegador de macarrão, fazer aquela pinça com o pregador de roupa. Tudo isso é muito legal e brincadeira de rosquear. Esse de rosquear é importantíssimo, importantíssimo. Para criança que tem o punho muito alto, assim. Geralmente eles têm essa dificuldade, que aqui em casa aconteceu muito isso. Então, o nível motor. Vocês viram que eu já fui dando uns exemplos aqui para vocês já irem pensando. E as competências socioemocionais, eu coloquei aqui, porque isso aqui tem que ser trabalhado na escola. Desde 2020, isso é obrigatório, tá? Na BNCC, na Base Nacional Curricular Comum. E isso tá, de alguma forma, sendo trabalhado lá na escola. Mas se vocês quiserem saber mais sobre isso, é interessante. Eu ia fazer um e-book para vocês, só com as competências socioemocionais. Na verdade, já está tudo salvo. Só que falta montar o e-book. Mas quem disse que eu tive tempo? Quem sabe, não vou prometer, mas eu vou tentar colocar no vídeo para vocês também, tá? Esse arquivo que eu já tinha separado. O autoconhecimento e autocuidado é importante. Isso aqui, a escola tem que dar um jeito de encaixar isso aqui, tá? Isso é lei desde 2020. Eles devem estar fazendo, eu creio. Habilidade de reconhecer e compreender as próprias emoções,
fortalecer a autoestima, atividades que a criança desenvolva a autorregulação emocional, né? Cuidar de si mesma, física e emocionalmente. Se a gente tivesse essas atividades, a gente não tinha tanto problema de emoção, na época que a gente estudava, né? Aqui, ó, autonomia e responsabilidade. Atividades lá dentro da escola que deixam, ou textos, não sei como eles vão encaixar isso, que façam as crianças aprender a tomar decisões de forma independente, desenvolver iniciativas, tá? A empatia e a colaboração é uma competência socioemocional também, que é colocar-se no lugar do outro, reconhecer e respeitar as diferenças, demonstrar solidariedade, trabalhar em equipe, resolver conflitos. Tem gente que dentro de empresa não consegue fazer isso, porque não tem o menor tipo de competência socioemocional para trabalhar numa empresa. Acontece muito, quem trabalha em empresa que tem muitas pessoas sabem, né, que isso é difícil. Então a escola já está preparando, já está no currículo para trabalhar em isso. Sei que tudo isso é difícil para autista, tá? Eu sei. Mas é só a nível de conhecimento eu trago para vocês, porque isso vai estar nos currículos. Capacidade de analisar informações, né, aqui nas soluções de problemas, questionar de maneira criativa, reflexiva, e comunicação e expressão. Habilidade de se comunicar de forma clara, saber escutar, expressar o seu sentimento e ideias, usar a linguagem oral, escrita e corporal de forma adequada. Então, isso aqui, ai, Dani, mas isso aqui é muito complicado. Mas se vocês observarem, dentro da BNCC, as escolas estão encaixando isso. Não sei se vocês de vez em quando pegam um livro das crianças, os livros estão vindo com muita questão assim, tá? E se vocês quiserem depois se aprofundar, eu vou tentar fazer esse e-book para vocês, tá bom? E aí, eu vou falar mais uma coisinha. Olha só, aqui, ó, tudo isso que eu falei para vocês é tudo muito importante, né? Isso aqui é o esqueleto é, de assim, do que você pode pegar uma coisinha de cada, tá, gente? Parquinho toda semana, estimulação sensorial, fala. Então, na hora que que ele estiver comendo, eu vou fazer, vou estar chamando ele, eu vou estar trazendo um livrinho. A leitura, beleza, vou encaixar. Cognição, um quebra-cabeça, jogo de memória uma vez por semana, tal. É mais ou menos assim, essa ideia que eu quero que vocês tenham quando eu abrir o mapa aqui. Mas aí você fala, mas aí tem a questão da escola. Daria também de vocês colocar habilidades pedagógicas, né? Mas, gente, não se preocupem, pedagógicas. Ficou com sem o S mesmo. Não se preocupem, isso aqui, ó. Isso não é com vocês nesse momento, tá? Eu sei que tem muitas. Eu mesma, eu falo, eu alfabetizei meu filho. Mas, é, mas assim, pensem sempre assim, que isso daqui não é competência da mãe, da família, tá? Não se preocupa se a criança ainda não está escrevendo, assim, se ela não está alfabetizada, leva essa dúvida, tudo essa para a escola também. Não queira abraçar tudo isso de uma vez. Então, fica com essa parte primeiro, né? E aos poucos, depois que você já tem um jeitinho de trabalhar, aí você vai trazendo a alfabetização, uma coisinha de matemática ali, outra ali. Eu vou terminar ali, já tem as regras de ouro lá que eu quero passar para vocês. E a gente já vai terminar.